Olá pessoal, esse é mais um Saúde e Bem-Estar começando agora. Hoje a gente vai falar sobre saúde no home office. Todo mundo foi impactado pelas mudanças geradas pela pandemia. A gente adaptou daqui, adaptou de lá, a gente tentou se reinventar nessa nova realidade, mas o fato é que muita coisa mudou, e principalmente o formato de trabalho. De acordo com o IBGE, 8,4 milhões de brasileiros estavam trabalhando na modalidade home office. Isso significa 10% dos brasileiros ativos. Aqui na região sudeste, 4,7 milhões de trabalhadores já atuavam dessa forma no ano passado, o que corresponde a quase 60% do total de empregados nessa região sudeste. E olha, como tudo isso mexeu com a gente. É uma transformação que a gente sentiu na nossa vida de todo dia, na nossa cabeça, no nosso corpo e na nossa saúde. O médico clínico geral Dr. Breno Figueiredo está conosco para tirar dúvidas sobre práticas que melhoram a qualidade de vida durante o home office. Telespectadores enviam perguntas para o famoso quadro Mitos e Verdades e uma reportagem sobre práticas diárias para aumentar a vitalidade durante a rotina de quem trabalha em casa. Bom, foi uma loucura que essa pandemia trouxe para a realidade de trabalho na população do mundo todo, né? De um dia para o outro, as pessoas, muitas perderam seus empregos, outras tiveram que se adaptar ao modelo remoto de trabalho, ao home office e, ao mesmo tempo, também foi necessário um novo cuidado com a saúde. Isso acendeu um alerta com os cuidados que a gente precisa ter na vida de todo dia. Você em casa também está trabalhando de home office? Como é que você está cuidando da sua saúde e cuidando de tudo mais que também precisa de cuidados? Mande o seu relato, converse com a gente, mande sua mensagem para a gente através dos endereços que aparecem aí na tela, nas nossas redes sociais. Mande aí que a gente vai ter muita felicidade de ver e ler sua mensagem aqui. Doutor Breno Figueiredo, clínico geral do Hospital Mater Dei, está participando aqui conosco. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Viver Brasil, doutor. Obrigado, Fernando. É uma honra, um prazer. A alegria é toda nossa. Como é que o senhor... A gente estava conversando antes aqui, né, sobre essa realidade que se impôs no mundo. O senhor, como clínico geral, algo que tem que abraçar todas as causas do paciente, né, doutor? Como é que o senhor enxergou essa perspectiva de mudança do ponto de vista de consultório que o senhor tem? Ué, como você pontuou muito bem, né? Foi uma realidade, está sendo uma realidade diferente porque floresceu muito alguns problemas que estavam ocultos, né? Então a pandemia ela chegou para exteriorizar esses problemas que já existiam, né? E de uma forma muito agressiva, talvez. Então, muito comum no consultório, quadros de depressão, pânico, né? Paciente, alterações de relacionamento, sedentarismo, obesidade. Então, tiveram vários impactos muito importantes no dia a dia da grande maioria da população, sabe? O senhor disse que não parou em momento algum, né? Claro, os médicos estiveram aí na ponta de lança, na linha de frente desse enfrentamento. Como é que quais foram os casos mais preponderantes, assim? O que o senhor destaca em toda essa fase que a gente ainda atravessa na luta contra a pandemia? Essa talvez seja a principal. Essa alteração do dia a dia nosso quebrou muito a rotina que todas as pessoas já viviam, né? E de repente você está trancado dentro de casa. De repente você não encontra mais as pessoas que você ama, né? Óbvio que se você estiver com a sua família, você vai ter ali um apoio, mas houve um isolamento. E aquilo que mais nos torna forte, né? Que é o relacionamento social, foi o que mais a pandemia pegou em cima, porque o social é que espalhou a doença. Então, o que mais fortalece a gente foi o que mais enfraqueceu a gente durante a pandemia, né? Então, essa linha de raciocínio foi, na minha percepção, uma das mais importantes. No consultório isso foi visível, assim, no hospital, porque teve um momento que ninguém saía de casa para nada. Quando acontece a primeira leva aí da gente colocar o nariz para fora da porta de casa, os problemas foram muito ligados a isso, aí estresse, convívio. Sem dúvida nenhuma, porque a turma no início estava meio que aquele auê, né? Estava bacana ficar em casa, estava legal, porque a gente não perdeu o contato, pelo menos esse contato de rede social, ele se manteve, né? Então, no início, foi meio que
mas a coisa não foi melhorando, foi se arrastando, foi se arrastando. E quando teve agora, no início de 2021, né, o pico aqui na nossa região, foi caótico. Hospitais lotados, o sistema de saúde completamente abarrotado e as pessoas vindo ao consultório com essas queixas muito mais relacionadas, às vezes, a essa parte mental mesmo, né, de depressão, de ansiedade, de estresse, de pânico, do que qualquer outra queixa. Claro que envolve essa questão postural do organismo dentro de um home office, por exemplo, demais. A gente teve esse impacto também, né? Mas é o conjunto da obra aí, é tudo misturado. Né? Exatamente, o senhor falou uma coisa muito interessante, né? Vieram à tona problemas que, de certa forma, já existiam e estavam mascarados pela vida que a gente vai levando e vai colocando debaixo do tapete. Né? O Covid ele ganhou culpa de muita coisa que não tinha nada a ver com ele, né? Então o relacionamento já estava ruim. Termina o relacionamento. O paciente já não queria fazer uma atividade física. Ah, não, agora com a pandemia, eu estou sedentário aqui, é por causa da pandemia. Né? Então, várias coisas. Alimentação, não, na pandemia a gente... Eu mereço. Já estou aqui na quarentena, eu mereço. Perfeito. E é aí que entra a questão do boicote, propriamente dito, do próprio paciente. Né? Então, o Covid ele ganhou a culpa de muita coisa que ele não tinha nada a ver. Ele só exteriorizou. O problema já estava lá. Ele só tirou a sujeira debaixo do tapete, vamos dizer assim. Né? Os problemas de saúde mental, eles foram muito preponderantes, assim, dentro da visão que o senhor tem aí de atendimento? Demais, demais. Então, assim, muita gente mesmo, principalmente no início agora de 2021, né, onde teve o pico maior, mortalidade muito alta, foi nesse período que as causas psicológicas mesmo, relacionadas a essa parte da cuca da pessoa, deu uma desandada. Então, assim, é aí que a gente notou uma diferença muito grande e agora, aos pouquinhos, né, a coisa vai voltando para o normal, mas eu acho que nunca volta agora também para o mesmo parâmetro. Mesmo porque o que a gente não tem é perspectiva do que é normal e do que vai ser normal daqui para frente. Perdemos isso, Isso né? A gente perdeu. A gente tem aqui, doutor, um quadro muito interessante que se chama Mitos e Verdades. Está preparado? Vamos lá? Vamos, bora. Então é agora. Passamos muitas horas no home office usando a mesma cadeira. Qual a orientação médica para que isso não atrapalhe a saúde da coluna? São duas coisas, e isso é uma coisa importantíssima, que é a ergonomia, né, durante o trabalho. Então, o jeito que você trabalha, ele pode influenciar principalmente da parte osteomuscular, que a gente chama. A coluna é a principal queixa, né? A lombalgia, a dor nas costas, é a causa mais comum de queixa em pronto-socorro, em consultório médico, quando se trata de relacionamento em relação a isso, né? A ficar muitas horas trabalhando na mesma posição. Então, o que a gente recomenda? Obviamente, uma cadeira adequada, a cadeira na altura, que você consiga colocar os pés no chão, os dois pés no chão, né? A coluna ereta, às vezes até com um suporte na região lombar para você ficar numa posição adequada. E se está trabalhando com computador, essas coisas todas, a tela sempre na altura dos seus olhos também, para você não ficar com a cabeça baixa o tempo todo ou para cima o tempo todo. Então, são orientações básicas e o principal talvez seja, além da estrutura física mesmo, da cadeira, do seu posicionamento, é o tempo, os intervalos, né? A vida precisa de pausas. Justamente. Né? Então, quando a gente vai para o home office, a gente perdeu, na verdade, ganhou, na verdade, diminuiu muitas interrupções, vamos dizer assim. Depende, né? Porque as mulheres com filho, a interrupção às vezes aumentou muito. Mas as interrupções, por exemplo, no ambiente de trabalho, elas são uma das causas mais frequentes de queda de produção, né? Então, se você está no ambiente ali trabalhando e você começa a trabalhar de uma maneira efetiva, às vezes você passa horas ali sem perceber. E aí que está o problema. Agora, com relação à cadeira, é importante dizer também que esse é um investimento muito importante. Às vezes a cadeira, não, mas uma cadeira custar isso tudo, vale a pena. É igual colchão, né, Fernando? É igual colchão. Colchão você perde 8 horas da vida ali dormindo, do dia, às vezes, e carro você gasta milhares e colchão você não gasta. Você fica 15 anos com o mesmo colchão, com o mesmo travesseiro, e aí começam os problemas ortopédicos mesmo, vão aparecer disso. Exatamente. Então você tocou num ponto fundamental. É um investimento que vale a qualidade de vida. Vamos para a segunda pergunta. Olha a pergunta que chega aqui agora. O home office pode aumentar as chances de uma doença mental ou psicológica?
Demais. E é o que a gente viu, né? O fato de você estar dentro de um ambiente fechado, isolado, vamos dizer assim, a gente comentou da família e tudo, mas é um ambiente isolado, você não está em contato direto com as pessoas que você trabalha. Esse isolamento, vamos dizer assim, ele mexe muito com a cabeça das pessoas. Então, você tem um período que você consegue ficar isolado, mas isolado demais, essa é uma das principais características do ser humano. A gente é um ser social. E tem outro detalhe que eu acho que ainda vai acontecer uma adaptação do ponto de vista até jurídico, trabalhista com relação a isso, mas o trabalho aumentou muito no home office, né? E isso envolve muito o que a gente comentou, porque a pessoa ela se sente na obrigação, vamos dizer assim, por estar em casa, talvez passe pela cabeça assim, eu estou em casa, eu estou à toa, peraí, eu vou trabalhar mais, eu vou entregar mais. E o patrão também pensa assim, né? Tem muitas chefias pensando dessa forma e muita gente sobrecarregada em horários completamente absurdos para o trabalho, que seria um trabalho presencial, né? E no meio da mudança, né, sua balança ela vai pender muito para os extremos num primeiro momento, né? E eu acho que a partir de agora é que a coisa vai começar a equilibrar. Vai surgir legislação, os patrões vão entender isso, que a pressão, às vezes, em cima do funcionário para produzir demais vai acontecer. Se espremer demais, vai sair entre os dedos, né? Então, você tem que cultivar essa qualidade de vida do funcionário. Se o funcionário não estiver bem, eu costumo falar isso, ele não vai render bem. Então, e o funcionário bem, tem uma ordem muito legal que eu gosto de comentar, do Joel J., que é um ex-nadador, que mexe muito com performance, ele coloca uma ordem interessante, que é saúde, ou seja, seu autocuidado, família e trabalho. Não inverta essa ordem. Então, se você não estiver bem, saúde, se você não se cuidar, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista físico, você não vai dar conta, você vai tratar a sua família mal, você não vai render tudo que você podia render no trabalho. Então, a partir do momento que o patrão, vamos dizer assim, conseguir enxergar isso, que se ele tiver um funcionário com qualidade de vida, funcionário se cuidando, ele vai render muito mais para a empresa. Parece simples e talvez por isso mesmo seja tão complicado. Justamente. Vamos para mais uma questão. Levantar o computador ou o notebook melhora a postura no home office? Demais. Igual a gente citou, porque quando você abaixa a tela do computador, a tela está baixa, a tendência é você inclinar o pescoço para trás e você vai sobrecarregar a coluna ali na região cervical. É como se você estivesse carregando um peso aqui para sustentar a sua cabeça. Nossa cabeça, né, pesa em torno aí de 5 quilos. É o que a gente tem visto muito hoje com o celular, né? A turma anda toda cabeça para baixo, começa com cervicalgia, essas dores aí, torcicolo, problema da coluna cervical. Então, para você evitar isso, você coloca a tela na altura dos seus olhos, que aí... Ou até mesmo nessa posição que a gente está aqui agora, um trabalho em pé também, Sim. Isso ajuda muito. Já existem dispositivos que podem levantar a tela do computador, o laptop, assim, para um trabalho, não o tempo todo, mas para dar uma relaxada. Sim, né? Fundamental. Mas essa questão de levantar a tela é para isso. Tem mais uma questão aí sobre o movimento regular, que a gente acabou de falar, para melhorar a saúde. Sim, é verdade? Sem dúvida nenhuma. O movimento ele faz parte da saúde do ser humano. Então, a atividade física, o exercício físico, ou seja, a mobilidade, ela é indicada do 0 aos 200 anos. Costumo falar isso no consultório. Não tem o que, mas eu não gosto. Acha o exercício que você consegue fazer. Né? Comece pequenininho, comece devagar e vai progredindo aos poucos, mas não pode deixar de fazer. É importante a gente lembrar que nós temos 2 corações aqui na perna, né? Na batata da perna ali, para mandar o sangue de volta, né, doutor? Perfeito. Quando a gente fica muito sentado, ou até mesmo muito tempo em pé, com muito tempo na mesma posição, compromete a circulação, as artérias, as veias, né? A articulação, a parte, principalmente a parte venosa, que é o retorno venoso. Então, você ponderou muito bem, as panturrilhas ali, a nossa musculatura, ela funciona realmente quando você está mobilizando para facilitar esse retorno do sangue para o coração. Né? Então, por isso que quando você vai viajar, longas viagens, eles recomendam você andar, ficar em pé, porque aumenta risco de trombose para quem tem predisposição. Aumenta risco também de alterações articulares para quem tem predisposição. As mulheres têm mais risco de varizes, né? Justamente. Então, assim, a mobilidade, você, de tempos em tempos, e aí você tem que pôr no alarme para você. De hora em hora, geralmente, levantar, fazer um alongamento, sair daquela posição. E, assim, isso, na boa parte das vezes, se você consegue fazer, levantar, continuar ali mexendo às vezes,
É uma boa alternativa, sim, mas interromper, né? Se você tiver as pausas, eu garanto que o rendimento vai ser muito maior. Faça o teste, coloque aí na sua agenda pausas regulares aí para a sua produtividade aumentar, sentir na prática o que melhora, né, doutor? Tem mais uma questão, ficar com os pés apoiados no chão ou em algum suporte, você falou sobre isso, né? Ajuda a melhorar a postura no home office? Ajuda, porque quando você fica com o pé, as pernas pendentes ou uma perna só encostando no chão, você desequilibra, vamos dizer assim, a coluna. E a coluna, ela tende a equilibrar de novo. Então, você acaba sobrecarregando de alguma forma. Então, a postura adequada realmente é com os dois pés apoiados, né, para você ter essa estabilidade ali, principalmente da região de quadril, coluna e até cervical mesmo. Coluna lombar e cervical também, né? Muito que bem. Então você continua sendo muito bem-vindo, muito bem-vinda para mandar sua pergunta para a gente pelas nossas redes sociais. A gente vai ter muita alegria de responder a sua pergunta aqui. Olha aí os nossos endereços e a gente está te esperando. E estamos te esperando sim para daqui a pouco, depois do intervalo, a gente voltar a conversar aqui com o Dr. Breno. A gente volta logo.